Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós nesta manhã. Nós vamos iniciar o nosso culto. E de pé nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus, com muita alegria nesta manhã, amém? Pai de amor, Deus eterno, nós queremos nessa hora louvar e exaltar o Teu santo e grandioso nome, Senhor. Estamos aqui nesta manhã com muita alegria no nosso coração, por estarmos juntos como igreja, para louvar e exaltar o Teu nome por tantos benefícios, pelo Teu amor e misericórdia. Ó Deus, pelo Teu perdão para com cada um de nós, Senhor. Nos achegamos à Tua mesa nesta manhã para nos alegrarmos por tudo que o Senhor tem feito. Agora queremos exaltar e louvar o nome do Senhor com os nossos cânticos e ofertar a Ti de todo o nosso coração. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar. Alegria. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Vamos cantar mais uma vez toda a igreja? Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar
cada dia vou viver rompendo em fé. Bom dia, meus irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Neste momento nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, os versos de 13 ao 16. Mateus, capítulo 5, do verso 13 até o verso 16. Então, ouçamos com atenção a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, louvado seja o nosso Deus, bendita seja a sua palavra ao nosso coração, e no momento oportuno nós vamos refletir sobre o tema levando pessoas a Cristo através de um convite. Vamos orar, e nesta oração nós queremos suplicar as bênçãos de Deus para os aniversários desta semana. Então, no dia 2, a nossa irmã Ruth Bratio estará completando mais um ano de vida. O irmão Marco e a irmã Roberta, mais um ano de casados. No dia 3, o irmão Andrés Abiú, mais um ano de vida. Também no dia 3, a irmã Shirley dos Santos Silva. No dia 4, a irmã Cristiane Lopes. No dia 5, o irmão José Roberto Amador. E no dia 7, a irmã Valentina Carvalho Lopes. Vamos agradecer a Deus por estas vidas, suplicar a Deus que Ele continue abençoando. Vamos orar. Deus maravilhoso, nosso Pai Celestial, que bom estarmos aqui celebrando o Teu nome. Que bom poder desfrutar da Tua presença. Que bom poder consagrar ao Senhor as nossas vidas com os nossos louvores e orações. Muito obrigado, ó Pai, pela nossa vida. Muito obrigado pelo privilégio de cultuar o Senhor. Nós somos gratos a Ti, no nome de Jesus. E é também no nome de Jesus que agradecemos pela vida dos irmãos que o Senhor tem concedido completar mais um ano de vida nesta semana, bem como de casamento. Muito obrigado, ó Deus, pela vida destes Teus servos e servas. Continue abençoando, continue conduzindo com o Teu Santo Espírito, continue ensinando a cada um deles a Tua vontade, a Tua palavra, para que tenham um coração sábio e desfrutem da abundância de vida em Cristo. Abençoa, Pai, os Teus servos, abençoa os seus lares e família, e o Senhor seja engrandecido em tudo isto, e neste momento de celebração que prestamos ao Teu nome, no nome de Jesus, e é no nome dele que nós oramos. Amém. Por nós padecer, seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos,
favor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em seu sangue lavados nós temos perdão no Senhor. Foi espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Foram profundas as chagas que nos provam aquele amor. Há nessas chagas pureza para o indigno pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em seu sangue lavados nós temos perdão no Senhor. Se tudo te confessamos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha esse amor, pois que mais alvos que a neve, o seu sangue nos torna, Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois nesse sangue lavado nós temos perdão no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos com muita alegria continuar louvando a Deus com esse cântico. Aqueles que souberem, cantem conosco com bastante alegria nesta hora. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria, oh que prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória,
abrir o encontro triunfal e ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. 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 Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória a Deus, né? Vamos cantar ao Senhor mais um cântico nesta hora, único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus.
Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. A ti, Senhor, consagramos toda a nossa vida nesta manhã, em honra, em louvor e em adoração ao nome do Senhor. Ó Deus, permanece conosco agora e fala ao nosso coração através da tua palavra. Fica conosco, Pai, nós oramos a ti gratos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Relembrando, irmãos, o texto que lemos de Mateus 5, do verso 13 ao verso 16, o Senhor Jesus utilizou aqui duas figuras de linguagem para poder comparar a nós. Ele disse que nós somos o sal da terra e também disse que nós somos a luz do mundo. E eu quero que os irmãos reflitam sobre isso, a respeito da vida cristã de cada um de vocês, bem como a respeito do testemunho que devem ser da pessoa de Jesus Cristo. Então, qual que é a importância do sal? Qual que é a importância da luz? Naturalmente que em nossas casas nós precisamos de um saleiro para poder guardar o sal, né? Ou precisamos de um local adequado para instalar as nossas lâmpadas. Mas nem o sal e nem a luz vão ter muito significado se elas não forem devidamente utilizados. O sal no saleiro não vai fazer nenhuma diferença. Nem uma lâmpada sem luz. E também, dependendo da forma que se utilizar o sal ou a luz, também não vai fazer sentido. Uma vez que a luz, ela deve ser colocada em local devido para iluminar o ambiente e para as pessoas. E o sal para ser também, para dar gosto, para dar preservação, como também para fazer com que as pessoas sintam a necessidade dele. Certa vez um senhor disse para o seu filho: leva o cavalo para beber água. E ele lutou um bom tempo querendo obrigar o cavalo a beber água, e voltou para casa dizendo: não consigo. E aí aquele homem pegou um bocado de sal, deu para aquele cavalo,
e disse: olha, você precisa fazer com que ele sinta sede. Porque se ele não tiver sede, ele não vai querer beber água mesmo. Então, tendo dado sal para aquele animal, ele fez com que aquele animal o seguisse por onde quer que ele fosse com um balde d'água. Então, como sal da terra, nós precisamos também viver de tal forma que as pessoas sintam a necessidade daquilo que nós temos. Sintam a necessidade de ter a mesma fé, de ter o mesmo Jesus, de fazer parte do mesmo reino de Deus que somos cidadãos. Então Deus nos deu a salvação, não foi somente para poder ficarmos assentados na cadeira do templo, ou simplesmente para participarmos de suas reuniões de celebração. Isso é tudo importante, como o sal ser condicionado num saleiro. Mas é preciso que cumpramos a finalidade da nossa vida, seja como sal, seja como luz. Então o Senhor Jesus, antes de voltar para o céu, antes de ser glorificado, Ele deu a missão aos seus discípulos de serem suas testemunhas e fazer discípulos para Ele. Ele disse: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Já no Evangelho de Marcos, Marcos registrou da seguinte forma: Jesus aproximando os seus discípulos e diz: ide pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer está condenado. E quem crer deve ser batizado. Então temos essa missão que Jesus nos deu como seus discípulos, a missão dada aos primeiros discípulos ou apóstolos. E na verdade o nome apóstolo significa enviado. E nós hoje também somos enviados por Cristo a proclamar as boas novas de salvação nele, a proclamar o amor de Deus que veio buscar e salvar o que está perdido, ou os pecadores. Temos uma missão. Quando Jesus disse, portanto, ide, Ele está falando enquanto estamos andando, ou enquanto estamos vivendo, ou enquanto estamos na jornada, na caminhada da nossa vida. Então, enquanto caminhamos na jornada de nossa vida, nós devemos seguir a Jesus como Salvador, o Senhor de nossas vidas, mas também devemos testemunhar dele com a nossa vida e verbalmente às pessoas que Deus coloca diante de nós. E o fato é que nós convivemos com muitas pessoas todos os dias. Às vezes pessoas que as vemos pela primeira vez, mas também convivemos com muitas pessoas todos os dias, da nossa família, da vizinhança, do local de trabalho, na escola onde estudamos. Enfim, nós temos convivido com muitas pessoas todos os dias, e todas estas pessoas estão na nossa jornada de vida. Está relacionado ao ide de Cristo. Enquanto estamos caminhando, enquanto estamos fazendo a nossa jornada, precisamos compartilhar a pessoa de Cristo, quem Ele é, o que Ele fez por nós e qual a resposta de fé que devemos também dar a Ele. O crer, o seguir a Cristo. Então precisamos, meus queridos irmãos e irmãs, desenvolver e demonstrar a mesma compaixão que Jesus teve para com as pessoas no seu desejo de salvá-las. Ou seja, precisamos entender as necessidades das pessoas à nossa volta
e assim apresentar-lhes o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da vida delas, para que elas também possam conhecê-lo e convidar essas pessoas então a segui-lo, para que possam fazer parte do reino de Deus, recebendo dele a vida eterna. Temos esta missão. Ou vamos ser um sal que dá sabor, que preserva, que produz sede nas pessoas, ou vamos ser apenas um sal no saleiro. O que Jesus disse? Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, ou seja, se o sal perder o seu sabor, como pode ser restaurado o sal, se ele perdeu o seu sabor? Segundo as palavras do Senhor Jesus, para mais nada ele vai prestar, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelas pessoas. Já pensou, irmão, já pensou, irmã, que o seu testemunho pode ser uma ferramenta poderosa para salvar vidas, e que o seu mau testemunho pode ser um elemento terrível de destruição da sua influência e da perda de autoridade para poder cumprir a missão que Jesus confiou para você fazer? O fato é que às vezes nós encontramos muitas pessoas decepcionadas com determinados cristãos que não têm testemunho de Cristo, ou que dão mau testemunho da sua fé. E quando você honestamente quer lhe apresentar o Evangelho, diz, eu não quero ser um cristão como fulano de tal, ou como a fulana de tal. Então destruiu o poder de influenciar, o poder de convencer e a autoridade da vida cristã que deveria exercer. E isto não é uma coisa simples. Isto é muito sério. Porque o Senhor vai pedir contas a cada um dos seus discípulos, a cada um dos seus servos, a respeito da incumbência que Ele confiou a cada um de nós. Ele vai pedir contas. O Senhor Jesus até admite a realidade de escândalos que possam acontecer. Ele diz, é necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Ai daquele. É inaceitável para o Senhor, que nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós na cruz, que sofreu todos os horrores do castigo do nosso pecado, e agora ter que observar em qualquer um de nós uma atitude indigna de ser discípulo dele. Então isso deve chamar a nossa atenção para uma vida de humildade, de dependência de Deus, de sujeição à liderança do Espírito Santo, de obediência à palavra de Deus. Mesmo levando em consideração nossas fraquezas e limitações, mas Deus vai estar conosco. Ele vai estar trabalhando a nossa vida espiritual, Ele vai estar trabalhando a nossa fé, e Ele vai estar nos usando para cumprir a missão. Tudo que Deus quer é um coração humilde, um coração quebrantado, uma vida consagrada a Ele, uma vida nas mãos dEle, para que Ele possa nos moldar conforme a sua vontade.
Então precisamos ter essa mesma compaixão que Jesus teve pelas pessoas. Eu preciso ficar incomodado, ou você precisa ficar incomodado ou incomodada em ver que as pessoas à nossa volta estão caminhando para a condenação eterna, sem saber que Jesus é o caminho para o céu. E que eu, ou que você, estamos caminhando com Jesus para o céu. Elas precisam saber da condição de pecadoras que são, e precisam saber que Jesus Cristo morreu por elas, e que elas precisam crer nele para serem perdoadas e receber uma nova vida com Deus, que é a vida eterna. Então, ver a necessidade das pessoas que estão caminhando para a condenação deve nos incomodar. Porque nós somos, como discípulos de Jesus, porta-vozes do Evangelho. Nós recebemos essa missão de proclamar o Evangelho. E vamos proclamar com a nossa vida, pelo testemunho, mas vamos proclamar falando, que é a pregação da palavra sendo feita. Então, todas as pessoas, irmãos, precisam ouvir o Evangelho. Jesus mandou que pregássemos o Evangelho a toda criatura, que fizéssemos discípulos de todas as nações. Então, precisamos cumprir a nossa missão. Precisamos olhar à nossa volta, ver as pessoas que passam pela nossa vida, ou que Deus nos coloca diante delas, para com elas convivermos. Todos precisam de reconciliação com Deus. E Jesus fez um convite a todas as pessoas, e esse convite precisa ser retransmitido por nós. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. As pessoas precisam ir a Cristo para terem vida. E nós que já recebemos esta vida eterna, precisamos compartilhar com elas desta salvação. Em Atos capítulo 9, versículo 16, aliás, 1 aos Coríntios capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele diz que pregar o Evangelho, ou convidar pessoas para virem a Cristo e conhecê-lo, e recebê-lo como Salvador e Senhor, é uma tarefa que ele recebeu de Jesus, é uma obrigação que ele tem por realizar. Então escuta o que ele falou: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Precisamos refletir sobre isso, é uma obrigação que temos. E como eu disse anteriormente, deveríamos encarar, não apenas como uma obrigação por ser um dever, mas como um gesto de compaixão, um gesto de amor, de misericórdia, em ver aqueles que estão perdidos e dizer para eles sobre a solução que Deus providenciou para a vida deles. Há uma outra coisa muito séria que a gente precisa considerar, é que como discípulos de Jesus e porta-vozes do seu Evangelho para dar testemunho dele para as pessoas, a palavra de Deus nos diz que nós somos atalaias. O que é um atalaia? É um mensageiro. E o Senhor disse para Ezequiel que ele era um atalaia para a casa de Israel e que ele deveria cumprir fielmente a missão dele. Se o Senhor dissesse para
o homem perverso, para o ímpio, que ele está condenado, que ele vai se perder, e o atalaia não disser ou não compartilhar com ele a palavra do Senhor, aquele homem perverso vai morrer na perversidade dele e vai se perder. Mas a palavra de Deus está dizendo o seguinte: mas eu vou cobrar de você a perdição dele, porque eu lhe mandei você avisar e você não o avisou. Também tem a questão de um justo que larga o caminho certo para poder fazer as coisas erradas, e Deus vai e diz para ele se arrepender. Se ele se arrepende, tanto quanto o perverso, ambos serão salvos. Mas tanto o perverso quanto aquele que praticava a justiça e que para de fazê-la, e passa a andar contrário à vontade de Deus, se não for avisado e morrer no seu pecado, então a atalaia também tem a sua parcela de culpa, porque deveria ter avisado. Escuta esse texto, Ezequiel capítulo 3, do verso 16, do verso 17 até o verso 21. Filho do homem, eu te dei para atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. É uma coisa séria, a gente precisa pensar nisso. Somos atalaias. Vamos dar o recado da parte de Deus ou vamos nos calar? Vamos ser sal no saleiro ou uma lâmpada instalada debaixo de uma cadeira ou de uma mesa? Precisamos refletir sobre isto. É um dever, é uma obrigação também que temos, mas é um gesto de compaixão, de amor, que devemos ter pelas pessoas. Então precisamos cumprir a nossa missão, meus irmãos. Precisamos ser fiéis testemunhas do Senhor Jesus e fazer aquilo que é a nossa parte. Não vai ser minha obrigação ou sua converter as pessoas, mas sim de compartilhar o amor de Deus que salva essas pessoas do seu pecado e da condenação eterna. E que elas creiam, é o nosso desejo também. E por isso vamos orar por elas e vamos nos colocar à disposição de Deus para nos usar. Senhor, usa-me para testemunhar, usa-me para compartilhar a palavra, para discipular essas pessoas. Senhor, usa-me para integrar essas pessoas na igreja como membros do corpo de Cristo, uma vez que elas se convertem. Irmãos, devemos aproveitar cada oportunidade que Deus nos tem dado para testemunhar de Jesus. Devemos nos aproximar das pessoas e, na dependência de Deus e na dependência do Espírito Santo, provocar o momento adequado ou o momento propício para falar de Cristo e do amor de Deus a essas pessoas. Às vezes a gente fica esperando a oportunidade, mas essa oportunidade pode ser criada por nós, ao nos aproximar das pessoas, ao estabelecer diálogo, ao fazer uma ponte do diálogo para as coisas de Deus
e falando das coisas de Deus, ou mesmo das coisas, das preocupações dessa vida, introduzir a mensagem salvadora de Cristo. Que Deus nos dê sabedoria para isto, que o Espírito Santo nos ensine, que o Espírito Santo nos use. Mas Ele vai nos usar se nós buscarmos isto. Mas se formos apenas sal do saleiro ou lâmpada debaixo da mesa, como é que Deus vai moldar a nossa vida para fazer a obra dele? Então, devemos criar relacionamentos que facilitem compartilhar a palavra de Deus para que as pessoas possam conhecer a Cristo, possam ter a oportunidade de crer nele. Porque como crerão naquele de quem eles não ouviram falar? Como crerão naqueles a quem eles não conhecem? Em geral, as pessoas sabem que Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz, mas não conhecem a Jesus. É preciso que compartilhemos a palavra para que o Espírito Santo instrua estas pessoas. Temos, irmãos, a oportunidade de convidar familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho ou de escola para estar com a gente, aonde estamos, em nossas reuniões da igreja, seja no pequeno grupo de comunhão ou grupo de multiplicação de discípulos, seja num trabalho de homens ou de mulheres, aonde quer que você vá, convide essas pessoas para reunir com você na sua casa, na casa de um irmão que vai receber essas reuniões, e assim você pode ganhar a amizade, a confiança, e ganhar essa pessoa também para a igreja e ganhar essa pessoa para Jesus. Mas, se não fizermos nada, que resultado vamos ter para fazer discípulos? Nenhum. Precisamos nos dispor a fazer a obra de Deus, precisamos estar à disposição dele para usar a nossa vida, e precisamos nos levantar no nome de Jesus, sob a liderança do Espírito Santo, e ir às pessoas, e assim Deus vai nos usar. Então, devemos aproveitar cada oportunidade para testemunhar de Jesus. Nossos relacionamentos, irmãos, são pontes que Deus usa para a gente poder fazer discípulo. Deus usa os nossos relacionamentos. Veja bem, os meus amigos que ainda não têm Jesus estão perdidos. São meus amigos, são meus vizinhos, são meus familiares, são meus colegas de trabalho ou de escola. Que amigo eu sou de verdade dessas pessoas? Eu preciso compartilhar com eles aquilo que eu tenho de bom e de melhor, que é Cristo, a vida eterna. À medida, irmãos, que as pessoas forem conhecendo Jesus e crendo nele, aí sim Deus vai me dar e vai dar a você o privilégio de discipular essas pessoas. Aí vão ser verdadeiros discípulos de Jesus. Enquanto isso, são apenas alvos de discipulado. Mas quando elas crerem, quando elas receberem a Jesus, então você vai ensiná-las a viver da mesma forma que você aprendeu de Jesus a viver a vida cristã que você está vivendo. Só que aí tem um detalhe. Você vai discipular essa pessoa de acordo com a vida que você tem como discípulo ou discípula. Ninguém pode compartilhar o que não tem. Como você vai compartilhar santidade se você não leva a santidade a sério? Como você vai compartilhar uma vida
justa, uma vida de retidão, se você não leva isto a sério? Como você vai compartilhar uma vida de integridade se você vive uma vida de relativismo ético? Então, fazer discípulo significa reproduzir outra pessoa semelhante a mim. Mas que discípulo eu sou? De quem eu sou discípulo? De Jesus. Então, que vida eu devo estar vivendo para reproduzi-la em outra pessoa? A vida de Cristo. Eu preciso ser uma pessoa semelhante a Cristo para poder reproduzir uma outra pessoa semelhante a Cristo na pessoa que crê nele e que Deus me deu o privilégio de evangelizar e de ajudar a conhecê-lo e a recebê-lo como Salvador e Senhor. Precisamos muito cuidar da nossa vida espiritual. Precisamos muito cuidar do nosso discipulado pessoal, ou seja, seguir a Cristo com fidelidade, seguir a Cristo com amor, seguir a Cristo segundo a palavra de Deus, seguir a Cristo de acordo com o seu propósito, em fazer parte do reino de Deus e da sua igreja como agência do reino dos céus na terra. Então o discipulado acontece com o nosso testemunho de como estamos seguindo a Jesus, com o ensino da palavra de Deus e também com a integração dessas pessoas no corpo de Cristo que é a igreja. Irmãos, para concluir, vamos pensar o seguinte: somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, como luz do mundo e sal da terra, como discípulos de Jesus, todas as pessoas estão com seus olhos voltados para nós. Porque na escuridão, o que se destaca é a luz. Uma vez que este mundo está em trevas de pecado, a palavra de Deus diz que este mundo é um mundo tenebroso. Então, o que se ressalta neste mundo é a minha vida, é a sua vida como cristãos de verdade, como discípulos de Jesus. E as pessoas estão nos observando como sal da terra e luz do mundo. Não há como esconder isto. Ou as pessoas vão nos ver como verdadeiros filhos de Deus, ou como pessoas mentirosas, hipócritas. A nossa vida vai fazer a diferença para poder transformar o meio aonde vivemos, ou as nossas vidas serão ignoradas ou até mesmo rejeitadas pelo tipo de vida que estivermos vivendo. Agora, também devemos levar em consideração que muitas pessoas, por causa dos seus pecados, não querem nenhuma convivência conosco, porque estão incomodadas com a nossa vida de Cristo. Podem nos perseguir, podem nos maltratar, mas isto não vai ser em consequência de uma coisa errada ou feia que fizemos, mas por causa do amor de Deus que está na nossa vida e do poder do Evangelho que nos transformou. Saibam que as coisas boas incomodam aqueles que amam as coisas ruins. Jesus, ele disse assim: a luz veio ao mundo, ou seja, ele é a luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, amaram mais o pecado do que a Jesus, por causa do tipo de vida que estavam vivendo e que a luz confrontava por ser a verdade. Então eles amaram mais as trevas do que a luz. E Jesus deixou bem claro: o mundo não vai nos amar. Por mais que você tente e que você procure os afagos,
deste mundo perdido. O mundo não vai te compreender, o mundo não vai te amar. É você que precisa amar, é você que precisa servir, é você que precisa testemunhar, é você que precisa desfrutar do reino de Deus como cidadãos dos céus neste mundo, e você não é mais deste mundo. Pensemos nisso, meus irmãos. As pessoas estão olhando para nós por causa da luz que refletimos de Jesus e o testemunho que temos como discípulos dele. Tudo o que nós compartilhamos a respeito de Jesus e assim da palavra de Deus será eficaz ou vai ser inútil, dependendo da luz e do testemunho que refletimos e somos a respeito de Jesus em nós. E não é possível esconder a luz de Cristo que está em nós. E o sal, se ele não for tempero, se ele não for usado, ele também não vai prestar. Então devemos ser discípulos fiéis a Jesus e sempre dispostos a cumprir a missão de dar testemunho do Evangelho e convidar pessoas para conhecer a Jesus e se tornar suas seguidoras, recebendo como Salvador e Senhor. E só assim vão poder fazer parte também do reino dos céus. Então, convidar pessoas para vir a Cristo, ou levar pessoas a Cristo através de um convite feito a elas, é um grande desafio que temos nos dias de hoje. Jesus deu essa missão para os seus discípulos. E agora devemos cumpri-la também hoje. Então, eu e você somos discípulos de Jesus hoje para cumprir a missão de ser suas testemunhas e fazer discípulos para Ele. Só assim eu vou crescer espiritualmente, só assim a igreja também vai crescer espiritualmente e vai crescer também em número. Vai crescer no meio dos grandes desafios que cada um tem de ser melhor pessoa para ser semelhante a Jesus. Vamos nos ajudar mutuamente nas nossas lutas, fraquezas, mas nos desafios de viver a fé. Que Deus nos abençoe e que possamos convidar muitas pessoas para que possam vir a Cristo. Convide pessoas para ir no seu PGM, convide pessoas para ir na sua reunião de ministério que você faz parte da igreja. E que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, trabalhe para conduzir todas essas pessoas a Cristo. Nos conduza a elas e conduza elas a Cristo. Amém. Vamos orar. Pai de amor, obrigado pela sua palavra, pela instrução que o Senhor nos deu, pelo Espírito Santo que nos iluminou para compreender o que o Senhor falou nesta manhã a nós. E agora pedimos também poder e a ajuda do Espírito Santo para poder cumprir essa missão. Somos muitas vezes falhos, tímidos, para poder cumprir essa tarefa, mas dependemos de Ti. E o Senhor mesmo nos disse que somos Suas testemunhas no poder do Espírito Santo. E que Ele é quem guia a nossa vida junto do Senhor Jesus e do Senhor nosso Pai. Nos conduza, nos abençoa, nos dê o crescimento espiritual, faça a Tua obra também prosperar aqui nesta cidade e através desta igreja que fazemos parte. Tua igreja, Teu corpo, Jesus. E assim, nosso Deus e Pai, todo louvor, honra e glória sejam para o Senhor. E muita alegria e paz na vida de todos os Seus filhos, por Te adorar, por Te servir e cumprir a missão. No nome de Jesus é que eu oro. Amém.